sua tela, obrigado. Maria, por favor, você pode Já estou. compartilhar sua tela? Claro. Um instante, por favor. Então, para quem chegou agora, Maria Dias, engenheira da IME Hydronic, e falará sobre as 5 condições hidráulicas fundamentais para sistemas HVAC. Perfeito. Estou vendo minha Perfeito, Maria. tela? Ótimo, tá ótimo. Pode começar. Mas o seu Boa som não está. noite. Boa Não? noite. Tá. Estão me Agora. escutando? Tá. Boa noite. Conforme o Ronaldo disse, eu me chamo Maria Carolina Dias. Estou na IMAI Hydronic há mais de 8 anos. E o objetivo, na verdade, não é falar sobre produto específico, e sim sobre sistemas, tá? Então, o tema dessa discussão de hoje serão as 5 condições hidráulicas fundamentais para que tenhamos um sistema de HVAC otimizado com melhor custo-benefício. Bom, a primeira parte que eu acredito ser importante termos em mente é que cada etapa do sistema é importante como um todo. Então, não basta só olharmos no projeto ou somente na instalação, muito menos somente na operação. Então, basicamente, as 3 etapas, que são projeto, instalação e operação, são cruciais para que tenhamos para que seja possível atingir o objetivo, que é um sistema eficiente. Falarei aqui um pouco sobre quais são as etapas, quais os desafios que encontramos, né, e como resolver cada ponto dos problemas relacionados a esses desafios. Basicamente, os desafios encontrados desde o nascimento, ou seja, desde a idealização de um projeto, de um sistema hidráulico, até a operação do projeto, são eles. Hoje em dia temos uma legislação mais complexa, e isso é muito interessante, pensando no benefício mundial. Então, as legislações estão mais complexas e exigindo para a instalação e operação que elas sejam atingidas, sejam respeitadas. Um outro desafio é que os prazos estão sendo menores, não só no desenvolvimento do projeto, quanto na parte de execução do projeto, e, além de tudo, com orçamento limitado. Então, tendo em vista não só a crise financeira, né, que já tivemos antes e que acabou se acirrando por conta da pandemia, isso tem sido um desafio diário para todos. Um outro ponto importante de se pensar é que o próprio investidor que exige, ele muitas vezes não tem o conhecimento técnico sobre aquele sistema de ar-condicionado. Então, ele acaba exigindo mais de quem está envolvido tecnicamente. Obviamente que com o incremento da tecnologia, os próprios equipamentos, sejam eles os chillers, os fan coils, assim como os produtos que são utilizados nesse sistema, eles têm sido, por conta do incremento da tecnologia, mais complexos. Deste modo, ele acaba exigindo também um conhecimento maior. Com certeza, exigindo um conhecimento maior, ele requer também uma mão de obra especializada para isso, não somente o que há muitos anos atrás utilizava, por exemplo, uma válvula Globo para, por exemplo, efetuar o balanceamento do sistema. Hoje em dia temos produtos incorporados com válvula de balanceamento, com válvula de controle incorporado, garantir a autoridade da válvula, enfim. Então, essa mão de obra, ela requer ser mais capacitada tecnicamente do que antigamente, até para que possa fazer os ajustes corretos e trazer o seu sistema para o ponto de operação.
Um outro ponto que é crucial e que é um desafio também encontrado é que não só a parte da instalação propriamente dita, mas como também a operação, ou seja, quem depois que o instalador ele startou o sistema e saiu da obra, assim por dizer, quem irá operar o sistema também tem que ter uma especialização técnica, porque senão não faz muito sentido. Então, isso daí é um desafio que nós temos encontrado, são 6, basicamente, que nós listamos, e cada um desses pontos é crucial parar um pouco para pensar em como faremos para poder vencer esse desafio. Basicamente, as 5 condições fundamentais para o sistema, para um funcionamento correto, otimizado de um sistema, eu vou falar um pouquinho sobre elas, agora eu vou passar primeiramente sobre quais são e depois eu vou explicar sucintamente, tendo visto o pequeno tempo que temos disponível, em cada ponto onde nós da EMAI Hydronic podemos auxiliá-los. Então, a primeira condição é a energia requerida nas condições máximas. Isso significa o quê? Iremos trabalhar de tal maneira que não se gaste mais do que precisa. Basicamente, esse ponto é relacionado ao balanceamento hidráulico. O segundo ponto é o controle, ou seja, como eu vou atrelar o meu sistema de automação através do meu sistema de controle para que a necessidade seja atingida. Então, enquanto o balanceamento ele garante a vazão de projeto na condição máxima, o controle gerencia a necessidade. O terceiro ponto, e não menos importante, é a qualidade requerida para o fluido. Por que esse ponto ele entra como um dos fatores fundamentais? Porque não adianta eu ter um balanceamento preciso, garantindo a condição máxima, não adianta eu, além disso, gerenciar a minha necessidade se, por exemplo, o meu fluido estiver repleto de sujeira ou repleto de gases. Então, a qualidade requerida para o fluido, ela é essencial para a eficiência do ciclo ativo, que significa o ciclo operacional do meu sistema. Isso porque tanto a sujeira quanto os gases, elas ocupam o lugar da água. Para eu ter potência e eficiência, eu preciso da água, ou do fluido, caso seja propileno glicol ou etileno glicol. Depois de pensado no projeto, pensado na condição requerida, no balanceamento do sistema, da garantia da otimização de gerenciamento de necessidade, na qualidade do meu fluido, eu preciso de ferramentas. Quais são as ferramentas? Eu preciso de ferramentas nos 3 pontos, tanto no projeto, quanto na instalação, quanto na operação do sistema. Então, deve-se existir para que eu garanta a eficiência do sistema e a otimização, ferramentas na parte de projeto. Então, eu vou, junto ao projetista, junto ao cliente final, definir quais são essas condições e quais configurações de produtos são tratados, porque um projeto, na verdade, não dá para se seguir como uma receita de bolo. Cada projeto é um projeto, cada exigência é uma exigência, cada orçamento é cada orçamento. Então, eu tenho que definir junto ao projeto para eu começar no ponto primordial, no nascimento. Então, hoje há ferramentas para que se trabalhe dessa maneira. Quanto depois na parte de instalação do produto, que são as ferramentas de campo. Né? Como que eu vou garantir que aquilo que está realizado em projeto seja executado? Eu preciso de uma ferramenta de campo que vai realizar as medições para garantir que o que foi projetado está sendo executado. E no terceiro ponto, que é operação do sistema, terceira parte, né, do circuito como um todo,
é, após realizada a instalação, como o meu cliente final vai garantir que aquele processo, que aquele sistema esteja operando de uma maneira correta, como a maneira que foi projetada e instalada. A quinta condição fundamental, e é de suma importância, é que para atingir para resolver esses problemas que são os desafios, deve-se haver uma engenharia especializada, ou seja, tem que ter um suporte com profissionais capacitados para que dê um suporte com o nosso know-how, tanto na hora do projeto quanto na operação. Então, basicamente, são esses 5 pontos fundamentais para que consigamos atingir o objetivo, que é garantir a necessidade, garantir a eficiência, o que foi projetado, com o menor custo-benefício. Tá? Eu sempre gosto de reproduzir o que o Francisco Dantas fala, que é fazer mais com menos. Esse é o objetivo crucial. Bom, indo ponto a ponto, falando sobre o balanceamento, acredito eu que aqui os participantes já estejam cansados de escutar o que é balanceamento. Diz, opa, acho que saiu rapidamente. Não está respondendo minha tela. Não, a tela está correta. Voltou? Tá, voltou. Tá. Peço desculpas, deu um errinho aqui. A questão do balanceamento nada mais é que garantir que o sistema em todos os pontos tenha a mesma pressão diferencial em todas as unidades terminais. Quando o sistema está desbalanceado, significa que os equipamentos que estão próximo do bombeamento, que recebem uma pressão diferencial eles recebem uma pressão diferencial superior aos que estão mais distantes. Por quê? Porque eles percorrem um caminho menor, um caminho de menor perda de carga. Isso significa que os equipamentos que estão próximos do bombeamento, eles terão estarão numa condição de supervasão, ou seja, eles vão receber mais do que o projetado. Isso faz com que, na hora do controle, agir para gerenciar necessidade, ele vai acabar ficando um pouco perdido, porque a válvula é dimensionada, por exemplo, para uma vazão 10, sem falar em unidade, e por estar próximo, ele acaba recebendo 30. Significa que o meu controle, que é a segunda condição, vai acabar meio que ficando perdida nesse gerenciamento de necessidade. Em contrapartida, quando o sistema está balanceado, ou seja, todos os pontos ao redor da minha rede hidráulica terão a mesma pressão diferencial, significa que quando eu ligar o meu bombeamento, o fluido, que pode ser água, etileno glicol, propileno glicol, qualquer que seja o fluido aquoso, receba exatamente aquela quantidade necessitada, que vai ser restringido, que pode ser restrito estaticamente ou dinamicamente, através das válvulas. Segundo ponto, que é a parte do controle, a primeira coisa que nos vem à cabeça em termos de eficiência energética é passar o sistema para um controle proporcional. Isso significa que a minha automação, ou seja, a minha necessidade, vai agir de tal maneira que a válvula de controle vai prover a vazão necessária para atingir aquela demanda. Não mais, não menos. E a primeira coisa que nos vem à cabeça em termos de selecionamento de produto é garantir a autoridade da válvula de controle. A autoridade é um termo técnico que nada mais é o quão efetiva a válvula de controle para reduzir a vazão à medida que ela se fecha. É um número, uma constante, não é uma constante, é um fator onde ele representa a
o ΔP da válvula de controle totalmente aberta na vazão de projeto sobre o ΔP na válvula totalmente fechada. Por norma, esse número, essa autoridade, esse beta, para que ele garanta, para que ela seja efetiva, tem que ser no mínimo 0,25. À medida que eu caminho para o 1, que é a situação mais eficiente, ou seja, é o que a gente busca, ela vai melhorando essa efetividade no controle. Tem duas maneiras de se incrementar a autoridade. Ou eu aumento, ou seja, eu sacrifico a minha válvula de controle, gerando uma pressão mais alta sobre ela, ou eu reduzo a pressão nela quando totalmente fechada. Basicamente, a situação ideal seria, até para reduzir o consumo energético, seria reduzir a pressão diferencial, ou seja, reduzir a pressão na válvula de controle. Como que nós fazemos isso? Estabilizando pressão diferencial. Algumas soluções para estabilizar a pressão diferencial. Eu posso estabilizar a pressão diferencial em uma aprumada, eu posso estabilizar a pressão diferencial em um ramal, ou eu posso estabilizar a pressão diferencial exatamente sobre a válvula de controle, que daí é a independente de pressão, tá? Que torna a válvula com uma autoridade muito próxima a 1, que é a solução ideal. Basicamente, quando falamos em válvulas de controle proporcional, nós precisamos, para que tenha uma característica global, ou seja, uma característica do sistema controlável, que é uma curva de sistema, onde está aqui o gráfico à minha direita, linear, sendo que a característica de uma serpentina típica, que é essa superior à minha ao lado esquerdo, eu preciso de uma válvula de igual porcentagem. Por quê? Porque se eu pensar em unidade terminal que 50% da capacidade representa 20% da vazão de projeto, para que eu tenha no meu sistema 50 capacidade, 50 abertura, eu preciso ter que a minha válvula tenha uma curva que me dê 20% da vazão, 50% da abertura. Por isso que em válvulas de controle com atuação proporcional, há esse cuidado de se buscar uma válvula, seja ela válvula de controle convencional, como uma válvula de controle e balanceamento independente de pressão, que a válvula tem uma característica de igual porcentagem. Terceiro ponto é sobre qualidade da água. Como eu disse, se eu não tiver uma água com uma qualidade, com o mínimo possível de sujeira, o mínimo possível de gases, tanto a sujeira quanto o gás, ou o ar, dentro do sistema, ele vai roubar o espaço da vazão, caindo a eficiência do meu sistema. Para que vocês tenham ideia, um separador de 1 milímetro de sujeira na tubulação ou na serpentina, ele pode vir a aumentar o consumo de energia em termos de 9%. 9%. Aqui é um exemplo de um gráfico mostrando a sujeira pesada, ou seja, rugosidade 1, né? Sujeira média, 0,5, sujeira leve, 0,15 milímetros e limpo, 0,05. Sempre devemos pensar no mais limpo possível. Em termos de produto, para retirar a sujeira, temos os separadores de sujeira, que pode ser estático ou pode ser dinâmico, para que vocês tenham a diferença entre a eficiência de um separador de sujeira estático e um separador de sujeira dinâmico, que é esse que aparece na tela. O dinâmico é 9 vezes mais eficiente. Então, há uma tendência de que ele retire essa sujeira, ou seja, passe para uma sujeira leve a limpa mais rapidamente.
Pensando em evitar com que a água se suje, ou seja, uma situação ativa e não reativa. Reativa seria retirar a sujeira que já existe. Pensando em uma maneira ativa, o ideal é evitar que surja essa sujeira. E basicamente a sujeira ela é ocasionada pela corrosão tanto da tubulação quanto das serpentinas. Então, para que ocorra uma menor corrosão, eu preciso eliminar o ar dentro da tubulação. Nesse sentido, que até inclusive a Achure indica que o ideal é substituir os tanques abertos por o tanque fechado. O que significa isso? É eu garantir uma manutenção da minha pressão estática. Por quê? Garantindo essa manutenção, eu vou prevenir a cavitação e vou prevenir a entrada do ar. Basicamente, hoje, nós, devido, obviamente, também à pandemia, estamos trabalhando com um tipo de sistema de pressurização que é o Compress Connect, que ele traz a possibilidade de realizar o startup e monitorar o sistema remotamente. Por isso que é o Compress Connect, Connect de conectividade. Em relação às ferramentas, nós temos alguns softwares disponíveis no mercado para que eu consiga garantir uma melhor seleção desde o início do projeto, ou seja, na origem do meu sistema, garantindo assim um custo-benefício. Basicamente, esse software ele pode ser realizado através de parâmetros de construção, ou seja, de redes hidráulicas. Ele pode ser realizado de volume total do sistema, autoridade de válvula de controle, ajuste das válvulas, seja ela de balanceamento estático ou dinâmico, qual é a autoridade do projeto e qual é a autoridade operacional. Ele realiza seleção única de produtos, ele realiza seleção de tanques pressurizados, separador de sujeira, sempre focando em custo-benefício. Temos também um software que é a seleção via aplicativo do celular, que basicamente é o resumo do software através do computador. Ele fica na palma da mão, que é convencional, geralmente quem utiliza é o pessoal de campo, porque ele tem um fácil acesso. Como também temos um software que ele é de custo de operação, ou seja, há uma previsibilidade de um custo estimado de operação. Pode ser aplicado tanto em projetos novos, para opções. Quanto custaria o meu projeto se eu utilizasse uma configuração convencional sem estabilizar a pressão diferencial? X. Quanto custaria o meu projeto otimizando o sistema, tendenciando para uma autoridade 1, estabilizando pressão diferencial em ramal ou estabilizando pressão diferencial na própria válvula. Custa tanto. Então, hoje em dia, nós temos um software, que é o Energy Calculator, que ele consegue estimar esses custos para que o seu cliente tenha uma visão geral e entenda o quanto investir, se vale a pena gastar um pouco mais no custo inicial, mas em contrapartida ganhar no custo operacional, ou gastar menos no custo inicial e em contrapartida perder no custo operacional. Em relação aos instrumentos de campo, que são utilizados tanto na parte de instalação, quanto na parte de operacional do sistema. O nome do nosso equipamento é o TA Scope. Aqui tem uma tela, uma imagem da tela principal e uma imagem de medição. Ele é bem didático. Basicamente, eu posso trabalhar com medições de vazão, ΔP, temperatura e potência. Ele tem uma tela de diagnóstico de sistemas, onde ele vai basicamente te dando checklist de situações para facilitar a operação, facilitar o operário.
ele tem uma tela de configurações para que você receba as informações na unidade que você costuma trabalhar. Ele tem um GPS de balanceamento, que nada mais é que ele indica, de repente, se você tem a rede hidráulica dentro do cérebro dele, você lança, né, na verdade, você busca do software e repassa para a unidade de mão. E ao fazer a medição, se essa, por exemplo, a vazão estiver acima, ou a pressão, ou a temperatura, ele vai te indicar onde você está lendo e quanto deveria ter. Então, é um GPS de balanceamento. Correção de fluido, caso o fluido não seja água, seja etileno glicol, propileno glicol. Calculador hidrônico, para de repente você não precisar pegar o aplicativo ou pegar o software em campo para calcular, por exemplo, qual é a perda de carga na válvula de controle. Um data logger, que é basicamente muito utilizado em através de comissionadores e operadores de sistema, onde eu consigo pontualmente definir algumas medições. Por exemplo, vou realizar medições a cada 1 hora num período de 10 dias, é algum ponto crucial. Então, ele vai traçando um gráfico para que você tenha medições, né? Comida, para que tome-se uma decisão, por exemplo, numa manutenção preditiva ou uma manutenção corretiva. E alguns métodos de balanceamento atrelados a ele para que você não necessite realizar o balanceamento como se realizava antigamente, que é a medição numa válvula, aí você vai na segunda válvula, põe na vazão de projeto, volta para a primeira, põe na vazão de projeto e fica de uma maneira demorada de se realizar o balanceamento. Então, há um método de balanceamento, mais usual é o TA Balance, onde eu recebo a rede hidráulica, eu vou passando uma vez por válvula, ele vai fazendo, através do GPS, qual é a pressão que ela recebe, ele compara com a pressão do circuito crítico, você dá um calcular balanceamento e ele te dá os ajustes das válvulas. 5 minutos, tá? Perfeito, estou terminando. Um exemplo da tela do Data Logger, ele gera esse gráfico que você pode transferi-lo para um software no notebook. Então, basicamente, aqui ele vai me dar a data de início, a data do término, quantos pontos ele mediu, o tempo em cada medição, nesse caso aqui foi 1 minuto, o valor mais alto e o valor mais baixo. Então, eu consigo identificar naquele ponto o que aconteceu dentro do meu sistema. Engenharia especializada, basicamente, é você unir todo o conhecimento, não só na parte de sistema, quanto na parte de instalação, automação e expertise em hidráulica. Então, isso é crucial para que eu consiga atingir o objetivo, que é a otimização e a eficiência do sistema. Uma das coisas que é importante ter em mente que há uma importância da conectividade nas coisas. Temos também produtos com protocolos, BACnet, Modbus, KNX, enfim. Então, a minha automação hoje em dia consegue passar informações e monitorar uma gama de produtos. Então, através de uma conectividade. As 5 condições fundamentais para que nós consigamos atingir os 3 pontos cruciais, que é projeto, então as ferramentas de projeto, a expertise, não só na parte de balanceamento, como controle, pressurização e qualidade da água, ferramenta de software, instrumentação de campo. Se a instalação estiver ok e a operação ok, nós vamos conseguir atingir o objetivo, que é a eficiência do sistema. É isso, por só. Eu fui um pouco meio corrida aqui, mas espero que eu tenha atingido o objetivo, que é passar um pouquinho de conhecimento. A IME, ela é uma empresa que desde que veio para o mercado brasileiro, trouxe através da Tour Anderson, ela tem enraizada, que é
transmitir conhecimento. Então, temos um canal de treinamentos, espero que vocês o utilizem. Obrigada. Muito obrigado, Maria, foi muito bom. E quero aqui elogiar os dois palestrantes, os dois primeiros que cumpriram rigorosamente o horário. Tá? Repito mais uma vez. Eu estou tentando sair aqui. Ah, tá. Tudo bem. É só desligar a tua apresentação. Sai lá, ó, share screen. Então, mas aquele... não, screen. Saiu da tela. Não, então, mas entra lá no share screen. Não, então, é que saiu da tela. Stop share aqui. Isso. Não, tá bom. Opa. Maria, bem, obrigado, então, Maria. Eu repito mais uma vez, perguntas podem ser feitas pelo chat e a gente reproduz para os palestrantes, ok? Mais uma coisa, nós estamos também transmitindo ao vivo pelo YouTube e as palestras ficarão depositadas no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Nova Técnica Editorial. Se vocês puderem entrar para depois relembrar, né, o conteúdo das palestras, não se esqueçam de se registrar no canal, porque isso nos ajuda a divulgar todo o material. Bem,